Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula. Nossa aula será de história. Vamos lá, vamos à leitura. Acredite que você pode, assim você já está no meio do caminho. Conteúdos da aula: os povos nativos, página 33 a 35. Orientações: assistir todo o vídeo, fazer a leitura das páginas citadas no vídeo, responder as questões das páginas 33 a 35, assinar a lista de frequência. Vamos lá, né? Ler e comentar. Vamos ver. Pelovar de Caminha estava na esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral em 22 de abril de 1500. No dia 1º de maio, escreveu uma carta ao rei de Portugal, Dom Manuel, com a seguinte afirmação sobre a religiosidade indígena. Parece-me gente de tal inocência que, se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, assim seríamos logo cristãos. Então, o que ele quis dizer? Que os índios, eles não entendiam a fala dos índios, nem os índios entendiam a fala dele. Então, se os índios entendessem a fala dele, de Pelovar de Caminha, ele diz que logo os índios seriam cristãos. Eram pessoas muito inocentes, segundo ele, né? Mas chamava que eram os nativos. Então, vamos aqui. Os indígenas, embora fossem vistos pelos portugueses como se não tivessem religião, eram politeístas, acreditavam em vários deuses e consideravam, em geral, as forças da natureza como deuses. E os portugueses imaginavam que ele não tinha religião, então ele tinha vários deuses. Isso não foi respeitado pelos portugueses à época. Para eles, só havia uma religião, o cristianismo católico. As demais eram manifestações inferiores que deveriam ser abandonadas. Então, os portugueses só consideravam a religião católica, o cristianismo, não considerava nenhum outro tipo de religião. Por isto que na carta ele dizia que era fácil converter os índios ao cristianismo. Vamos responder umas questões. Qual meio de comunicação foi utilizado por Pelovar de Caminha em 1500? Qual o objetivo desse meio de comunicação utilizado? O que é que eles queriam nesse meio? Então vamos ler esta manchete. Na era da internet, escrever cartas ainda é moda para apaixonados pela escrita. Grupos surgiram pela rede social e mantêm vivo hábito milenar de se corresponder por meio de cartas. Então, até hoje, ainda existem esses grupos. Quem descreve cartas? Cartas não eram apenas meras cartas. Havia um ritual para escrever cartas. Então tinha esse virtual, havia. Muitas delas foram guardadas e acabaram virando livro da maior importância. Então tem muitas cartas que hoje são livros muito importantes. Então vamos responder aqui. As manchetes comunicam mensagem. Qual é a mensagem que a manchete comunica, que nós acabamos de ler? Na letra B. O trecho mantém vivo hábito milenar
se refere, tem 3 itens a marcarem, ao fato de as cartas serem recentes, ao fato de a escrita de cartas ter sido criada há milênios e ainda acontecer, as cartas serem antigas e ultrapassadas sem utilidades. Então, qual das 3 a que você assinala como correta? Letra C. Porque as cartas foram e continuam sendo importantes. D. A carta de caminha comprova esse hábito milenar? Sim ou não? O que você acha? E, naquele momento, qual a importância desse meio de comunicação para o rei de Portugal? Quando ele mandou a carta, qual foi a importância para o rei de Portugal? Foi bom, foi ruim? Tinha alguma outra importância para ele? Então, volte à leitura e veja essa parte. Algumas formas de comunicação, mesmo que tenham sido criadas há mais tempo, continuam a ser utilizadas. Outras vão sofrendo modificações para se adaptar às novas realidades. Que relação se pode estabelecer entre o envio de cartas e o envio de e-mail na atualidade? Qual a relação entre os dois? Carta e e-mail. Existe alguma relação? O que você acha? Dê sua opinião e explique a opinião. Então, vamos desejar a todos bons estudos.